Sextou na Universidade. Começa agora o Somos Um. Universitários Missionários na Rede 316. Pastor Marcelo Santos, já consegue me ouvir por aí? Boa tarde. Olá, irmão Nayan. Consigo ouvir sim. Tudo bem? Tudo bem. E contigo, meu irmão? Tudo na paz por aí? Tudo certo, graças a Deus. Tudo na paz. Pronto. Vamos ver se hoje a gente consegue falar sem ter as dificuldades técnicas que a gente teve da outra vez, né? Isso, não. Hoje acho que vai estar redondinho. Vai estar redondinho hoje por aqui. Aliás, maravilha. Pastor, mais uma vez, né, as boas-vindas a ti, né, em mais o nosso quadro Somos Um, Universitários Missionários. Antes de nós entrarmos no tema de hoje, que é aborto, pastor, eu queria te fazer uma pergunta. Você está acompanhando a polêmica do Maurício, do jogador de vôlei? Sim, estou acompanhando. Uma polêmica grande, né, que houve aí por causa do filho do Superman. Isso, e a gente tinha conversado um pouco sobre isso, acho que umas 2 ou 3 semanas atrás, não falha a memória. É verdade. Nosso programa sobre o Evangelho e as pessoas LGBTQIA+, a gente deu umas orientações bem que tem a ver com esse tema, né? Aham. E a gente viu aí o Maurício sendo cancelado, né? Em algumas páginas aí, Exato. alguns perfis, né? Porque ele simplesmente se expressou contra essa iniciativa aí de neutralizar a linguagem e de repente, né, induzir as crianças ali a alguma coisa que a gente crê que não é bíblico. Mas enfim. É verdade. Parte do movimento LGBTQIA+, quer classificar tudo como homofobia. Então, qualquer manifestação de discordância, qualquer manifestação de eu considero tal prática pecado, eu considero tal prática que não é contra os meus princípios, tudo isso é classificado como um crime, né? Como um crime de homofobia. E aí começam as perseguições. Ele perdeu o emprego, perdeu patrocinadores e todos que pensam como ele ficam com medo de sofrer a mesma represália que ele sofreu. É verdade. Bom, mas força pro Maurício e vamos que vamos, né? 3h02. Posso soltar nossa vinheta aqui, pastorzão? Vamos começar? Por favor, solta a vinheta. Vamos lá. Sextou na Universidade. Começa agora o Somos Um. Universitários Missionários na Rede 316. Maravilha! Universitários Missionários começando agora aqui dentro do nosso Tarde Viva com o pastor Marcelo Santos, lá do Rio de Janeiro, com seu carioquês, hoje falando sobre aborto. Mais um tema maravilhoso, importante demais, principalmente para nós cristãos, sabermos como nos comportar, como nos defender, como a gente pode de repente aí usar, né, essas armas bíblicas contra essa ideia de que o aborto pode, de que é tudo normal, que a mulher tem que decidir. Enfim, a gente vai entender um pouquinho sobre isso aqui com o pastor Marcelo Santos hoje. E pastor, já vou começar te fazendo a primeira pergunta, que é justamente querendo saber o que essa galera que defende o aborto, né, quais são os argumentos deles em relação a essa defesa do aborto. Por que eles defendem o aborto? Perfeito, Nayan. Bom, existem basicamente três assim, argumentações que as pessoas usam, né, para defender o aborto, para defender o direito que as pessoas abortem. É isso que você já começou a falar, que tem a ver com o feminismo, né, tem a ver com a liberdade da mulher, que a gente já conversou sobre isso no nosso programa sobre o feminismo. Sim. E então, muitos dos defensores
disso dizem assim, aquela famosa frase, né? Meu corpo, minhas regras. Exatamente. Então, a mulher, ela tem que ter a liberdade para escolher o que acontece com o corpo dela. Se ela ficou grávida, mas não quer ficar grávida, não quer passar esses 9 meses de gestação, então ela tem todo o direito, segundo essa mentalidade, de interromper a gravidez. Né? Como se fosse o feto fosse assim um tumor que está crescendo no corpo dela, e ela tem o direito de tirar. Então tem a ver com a ideia de preservar a liberdade da mulher. Essa é uma ideia. Certo. Outras pessoas defendem o livre acesso ao aborto por uma questão de desigualdade social. Eles argumentam mais ou menos assim: olha, apesar do aborto ser proibido no Brasil, quem tem dinheiro vai numa clínica clandestina, paga um bom dinheiro e faz o aborto, mesmo ele sendo clandestino. Mas as mulheres pobres, que não têm acesso, né, porque precisariam de que isso fosse feito pelo SUS, então essas mulheres pobres ficam na mão de criminosos, né, ficam na mão de profissionais menos qualificados, e acabam morrendo, acabam fazendo procedimentos aí que colocam a vida dela em risco. Então, essas pessoas lutam em nome da igualdade. Já que alguns fazem porque tem dinheiro, então vamos liberar para todo mundo e vamos dar o acesso aí ao SUS, né, para as mulheres que quiserem fazer o aborto. E tem também um outro grupo de pessoas que fala a respeito da infelicidade da criança que é gerada sem ser desejada. Alguns dizem assim: vale a pena a criança nascer para ser abandonada? Vale a pena a criança nascer para passar fome, para ficar esmolando, para ficar nas ruas? Então é melhor que ela nem nasça. Então é uma ideia de que é melhor não viver do que viver num ambiente de rejeição familiar ou num ambiente de extrema pobreza. Então, mais ou menos esses são alguns dos argumentos que a gente vai ouvir por aí. Certo. Agora, deixa eu te perguntar, em relação, eu não sei se a gente vai entrar isso nesse tópico aí um pouquinho mais para frente, se eu estava programando em falar sobre isso, porque a gente ouve também aquela questão de ser uma legalidade, né, de ser legal abortar. Pode perguntar. Quando existe um estupro. Isso. O que a gente pode pensar sobre isso ou definir como pensamento correto ou não correto em relação a isso? Sim, a situação do estupro, do aborto, quando acontece no estupro, ela é legal, né? Então não é um crime. A mulher que é estuprada e fica grávida, ela tem o direito de procurar o auxílio e fazer o aborto. Mas por ser legal não significa que é correto. Sim. Existem situações, existem coisas que a lei não proíbe, mas, no entanto, nós temos que dizer que não é correto. Essa situação, muita gente que começa a falar sobre isso, eu quando falo sobre esse assunto, eu falo com muita seriedade, com muita tristeza, porque eu, como homem, nem consigo imaginar como deve ser o sofrimento de alguém, primeiro, né, ser estuprada, sofrer uma violência tão grande, algo que é tão demoníaco mesmo, né? Você perder todo o controle, é uma monstruosidade que um homem faz com uma mulher, o estupro. Sim. E ainda por cima descobrir que está grávida desse criminoso, né? Descobrir que está carregando um filho desse criminoso. De um ponto de vista humano, a gente tem que realmente ter muita compaixão dessa mulher. Essa mulher, ela é uma vítima. Sim. Ela é alguém que sofreu um crime terrível. Claro. Agora, um crime não justifica o outro.
o fato dela ter sido violentada, o fato dela ter sofrido uma violência, né, não significa que o bebê que ela está carregando pode ser problemas diferentes. Repete um pouquinho de novo. Oi, alô? Volta aí um pouquinho a fita, pastor. Repete as suas últimas frases aí, por favor, que deu um panezinho aqui no áudio. Tá, eu disse que o fato de a mulher, né, que é estuprada ter sido vítima de um crime não justifica que haja outro crime. E porque o bebê que ela está carregando, o filho desse criminoso, e é filho dela também, ele não é culpado, né, pelo crime que aconteceu. Então a gente tem que, por um lado, dar o apoio psicológico que essa mulher vai precisar, dar o apoio de, se ela não quiser criar essa criança, que ela tenha uma facilidade para ter uma adoção facilitada. Ela precisa de aconselhamento, de acompanhamento psicoterapêutico, ela precisa de todo um acolhimento por parte da igreja, por parte da sociedade, mas não vejo como solução, não vejo como uma coisa ética sacrificar a criança por causa do crime cometido. Entendi. Eu vejo dessa forma. Mas no Brasil é permitido. No Brasil a lei permite o estupro nesse caso. É aquele caso, né? Não é porque é legal, é também moral, né? Então. Exato. E ainda mais para nós que entendemos que tudo que se criou, né? Inclusive o ser humano vem de Deus e há um propósito, ou pelo menos há uma permissão de Deus, né? Enfim, é realmente um tema muito polêmico. Na verdade, esse tópico do tema do aborto, ele é muito polêmico, ele é muito mesmo, né? A gente tem que ter a parte humana, mas também a gente não pode esquecer da parte bíblica e espiritual. 3h11. Pastor, deixa eu incentivar o pessoal que está aqui nos ouvindo a mandar aqui as suas perguntas. Então você que está aí nos acompanhando, mande sua pergunta, mande sua dúvida, né? Deixa o seu comentário em relação àquilo que a gente está conversando nesse momento. Pode ficar à vontade aí, o nosso WhatsApp é o 11 93003 0316. 11 93003 0316. Se você quiser mandar um áudio também, fazendo alguma pergunta aqui para o pastor Marcelo Santos, você pode ficar à vontade, tá bom? Participe aí com a gente. Quero mandar inclusive aqui um super abraço desde já para Marli Rosa do Nascimento, de Macaé, no Rio de Janeiro, que já está aqui participando com a gente. E também para o Misael Lima, que está nos Estados Unidos nos ouvindo. Ele fala que ouve a Rádio 316 quase 24 horas, né? Então a gente fica feliz aí demais com a audiência dessa galera. Seguindo aqui nas nossas perguntas, pastor Marcelo, a gente sabe que essa questão do aborto dá pano para manga demais, né? Dá pano para manga com força, né? Mas a gente segue aqui o nosso pensamento. O que a Bíblia, então, ensina sobre esse assunto específico aí do aborto? Então, vamos lá, né? O primeiro texto que vem à mente quando a gente pensa sobre aborto é Êxodo 20:13. Certo. Não matarás. Certo. Um texto bem simples, né? Não matarás, não cometerás assassinato, não tire uma vida humana. E isso nos leva também para Gênesis, capítulo 9. Opa! Pastor Marcelo. Versículo 6. Pronto. Oi, alô, tá me ouvindo? Agora sim. Segue aí. Ótimo. Gênesis 9, versículo 6 diz assim: quem tirar a vida humana por mãos humanas perderá a vida, pois eu criei o ser humano à minha imagem. Então a gente tem o princípio aqui de que tem até a previsão da punição, né? E aí é um outro tema polêmico aí, que é a pena de morte. Mas Deus aqui está falando que o ser humano é criado à imagem de Deus. E por isso a vida é preciosa. Essa é a base de toda a nossa discussão, a base de todo o nosso entendimento. A importância da vida, a preciosidade da vida. O cristão, ele é pró-vida. A vida é um valor fundamental, a vida humana é um valor básico, e o qual a gente luta e pelo qual a gente está disposto a perder até mesmo algumas coisas, né? A gente estava falando do caso ali do
do jogador de vôlei, e ele perdeu muitas coisas por causa da posição que ele tomou. Nós, cristãos, em nome da vida, a gente deve estar disposto a perder coisas também, né? Um texto que fala especificamente sobre a vida intrauterina, a vida dentro do útero, é um texto bem conhecido, né? De Salmo 139, quando o salmista está descrevendo, né, sua relação com Deus e a onisciência e a onipotência de Deus, e ele diz assim, a partir do versículo 13: Tu me observaste quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Então, Davi está falando aqui, olha, eu estava vivo lá no ventre, ou seja, aquele ser que está dentro do ventre, que está dentro do útero, aquele ser é um ser humano, é um ser humano vivo, não é um conjunto de células, não é um órgão, não é um tumor, não é um cisto, e nem o ser humano só se torna ser vivo ou só se torna ser humano quando ele nasce. Ele já é um ser humano, já é um ser vivo dentro do útero. Também o famoso texto de Lucas, quando Maria vai visitar Isabel, e João Batista, dentro do útero de Isabel, fica feliz ao sentir a presença de Jesus no útero de Maria. Verdade. Então a gente está falando aqui de um ser humano sentindo, se alegrando. Claro que o se alegrar, esse sentir foi sobrenatural, foi o Espírito Santo que causou, mas é um ser humano se alegrando pela presença de outro ser humano. E os dois não tinham nascido, os dois estavam no útero. Tá vendo? Então, são bases bíblicas para a gente entender que aquele ser que está sendo gerado e que ainda não nasceu, e às vezes, dependendo da fase, da gestação, ele é chamado de embrião, ele é chamado de feto e etc. Mas esse ser, ele tem uma continuidade. Assim como depois que a gente nasce, dependendo da fase, a gente é bebê, a gente é criança, a gente é adolescente, mas é tudo ser humano. Só muda a fase do desenvolvimento desse ser humano. Entendi. Inclusive, agora, Nayan, diga, fala. Não só pegando esse ganchinho aí rapidinho que o senhor falou sobre o bebê dentro ainda, eu tenho vivido muito essa fase, né? Porque minha esposa está já nos últimos dias, inclusive sim, amanhã. Tô sabendo. Amanhã nós teremos a chegada da Liz, né? A minha esposa estava aguardando ser normal, um parto normal, mas aí ela, de última hora, decidiu então fazer cesárea. Então amanhã a gente vai receber a Liz. E eu estou vivido nesses últimos meses, né? Principalmente nesses últimos dias, a bebê ela se mexendo demais. A gente encosta para conversar, sabe? Passando a mão na barriga e você vê a manifestação dela mesma, a expressão, estica a perninha e você sente mesmo, sabe? Aquilo passando na... É um negócio sobrenatural. Eu acho que é sobrenatural. Não sei se eu posso usar essa expressão porque é muito diferente. É uma sensação maravilhosa. Então você vê que existe uma vida ali já, existe um ser humano ali já. Existe É verdade. Tem alguém ali dentro, né? Então, assim, não tem como eu pensar que aquilo ali eu posso matar e tá tudo certo. É verdade. Que momento gostoso esse que você está vivendo, maravilhoso, né? Maravilhoso. E dá para ouvir na sua voz o orgulho, a alegria do paizão. Sim. Mas é isso mesmo. Não dá para negar. Não dá para negar que é um ser vivo, que é um ser humano. Aí tenta-se estabelecer limites, tenta-se estabelecer algum tipo de até aqui, tudo bem, a partir daqui já tem funcionamento cerebral, a partir daqui já tem tal órgão, só que onde a gente vai alcançar um critério tão exato para a gente poder definir com certeza a partir daqui já é um ser humano e antes disso não é? Tem lugares, em alguns estados dos Estados Unidos, eles são tão radicais que eles dizem que
até o último momento da gestação, se não nasceu, se não respirou, pode matar. Olha, pode matar pelo... E aí outros lugares variam, alguns dizem 7 semanas, alguns dizem 7 meses, fica muito incerto nós podermos arbitrar com segurança e dizer que em algum momento ali da gestação aquilo não é um ser humano e só passou a ser em certo momento. O critério mais seguro que a gente tem houve a concepção, houve ali, houve uma gravidez, né? Tem ali o gameta masculino e o gameta feminino se uniram e tem agora um ser com 46 cromossomos. Ali é um ser humano. Uhum. E aí eu vou até um testemunho assim, em relação a isso que o senhor está falando. Antes de nós termos aí sucesso e o prosseguimento dessa gestação da Liz, da minha filha que chega amanhã, nós tivemos, a minha esposa teve um aborto, né? Um aborto espontâneo. Sim. Então, os sentimentos. Foi um sentimento assim, foi um momento assim, difícil, porque a cada momento que a minha esposa lembrava de quando ela sangrou e ela percebeu que realmente a partir daquele momento não tinha mais nada no útero dela, e nós fomos fazer então a ultrassonografia, chegou lá, a médica disse que realmente não tinha mais nada, não tinha mais nenhum resquício de nada, realmente tinha descido tudo. E a minha esposa ela ficou uns 3 dias assim, chorando muito, mas muito mesmo, né? É um luto. Isso que eu quero passar. Ela já sabia que tinha um ser humano ali dentro dela. Ela estava vivendo um luto. Eu, talvez, por não ser no meu corpo, não senti tanto, né? Não senti tanto. Chorei, fiquei triste, mas não tanto quanto a minha esposa, que era quem estava gerando, de fato, né? Aquela criança. Então, eu estou dizendo isso porque, assim, estávamos na 7ª semana, né? Então, só 7 semanas. Então, assim, alguém pode dizer que aquilo ali não era um ser humano ainda. Mas era um ser humano, claro que era. Se a gente sentiu, se a gente se entristeceu, se a gente chorou muito, claro, sabe? Claro. Foi uma perda. Eu e minha esposa passamos por algo parecido. A gente teve dificuldades para engravidar, a gente não conseguia engravidar, e nós fizemos um tratamento de fertilização. Sim. Então chegou a ser feita a fertilização, estavam ali observando o crescimento para transferir para o útero dela, mas recebemos a notícia de que o embrião não progrediu, não se desenvolveu. Então a gente também sentiu isso como um luto, né? A gente também sentiu isso como uma perda. Né? Houve uma perda ali, houve uma perda de uma vida. Né? Então o senhor sabe muito bem do que eu estou falando, né? Meus sentimentos também, pastor. Mas isso a gente só tocou nesse. Eu só quis puxar um pouquinho esse exemplo para que de fato ficasse claro que, independente da idade, já é uma criação, né, do Senhor. Isso. Né? Já é uma criação do Senhor. Isso mesmo. Agora, Nayan, tem um texto bíblico que eu queria ler com vocês e com os ouvintes e conversar sobre ele, porque é um texto bíblico que alguns utilizam esse texto para admitir a possibilidade de um aborto. Tá? Isso aí é procurar aí um texto bíblico, né, com um argumento de quem parece que defende alguma coisa assim, né? Isso, algumas pessoas que defendem o aborto, o direito ao aborto, usam esse texto de Êxodo 20, 21 e 22. Certo. É um texto que fala, né, está ali na lei de Moisés, aqueles textos que falam sobre o que fazer se alguém fizer algo errado, o que fazer se alguém roubar o boi do seu vizinho, o que fazer se alguém agredir outra pessoa. E aí tem essa lei aqui, e que diz assim, Êxodo capítulo 20, 21 aliás, diz assim, a partir do versículo 18, se 2 homens brigarem, 21. Êxodo quanto? Êxodo 21, versículo 22. Certo. Se dois homens brigarem
e um deles atingir por acidente uma mulher grávida, e ela der à luz prematuramente, sem que haja outros danos, o homem que atingiu a mulher pagará a indenização que o marido dela exigir e os juízes aprovarem. Mas, se houver outros danos, o castigo deverá corresponder à gravidade do dano causado, vida por vida. E aí, olho por olho, mão por mão, pé por pé. Em algumas tradições mais antigas, o texto diz assim: se dois homens brigarem, um deles atingir uma mulher grávida por acidente e houver um aborto, mas se não houver um dano maior, então deverá pagar uma multa. E aí algumas pessoas então entendiam que, olha aqui, está dizendo que o aborto não é uma perda de uma vida, porque se houvesse a perda de vida, então a pessoa pagaria com a vida, é a pena de morte, vida por vida. Né? Só que essa tradução que eu já li, que é a nova versão transformadora, já é uma tradução que pega mais corretamente o sentido da palavra hebraica, porque essa palavra hebraica, que em algumas traduções é traduzida como aborto, na verdade pode significar também, é muitas vezes usada também como parto prematuro, nascimento prematuro. Então, o texto não está falando de qual deve ser a punição para alguém que causou um aborto sem querer e a criança morreu, mas está falando de dois homens estiverem brigando, um acertar uma mulher grávida e a mulher tiver um parto prematuro, né, tiver toda o estresse de ter um nascimento fora do tempo, mas a criança sobreviver, então o homem pagará uma multa. Entendi. Mas se houver um dano maior, que no caso aqui é a perda de vida, ou a perda de vida da criança, ou a perda da vida da mulher, que teve a criança, então aí ele vai responder como homicida, vai responder como alguém que tirou uma vida humana, tá? Então, só para esclarecer, porque às vezes num debate alguém pode usar esse texto numa tradução mais antiga, né, e que fala sobre aborto, e aí a pessoa pode ficar confusa e dizer, então a lei está prevendo que há uma diferença entre você matar alguém e você fazer uma mulher ter um aborto? Então, só para esclarecer. Muito bom, muito bom. Show de bola. Vamos seguindo aqui então no nosso bate-papo sobre o aborto. Antes, deixa eu só passar aqui rapidamente na galera, né? Tem o pessoal que mandou mensagens aqui. Tem muitas mensagens que chegaram aqui. Olha, a Alicia disse o seguinte: Alicia Mara, ela é da PIB de Valério Pretana, acho que é isso, né? São José do Vale do Rio Preto, Rio de Janeiro, isso mesmo. Ela falou assim: em relação ao aborto após um estupro, Deus está no controle e mesmo o pecado causando um caos na vida do ser humano, Ele é o Deus da cura e da restauração. Infelizmente, quem tira a vida de um feto, mesmo tendo sofrido a brutalidade de um estupro, está fazendo o mesmo e algo mais grave ainda. O que você me diz em relação a esse comentário aí, pastor? A gente precisa sempre entender o quanto de sofrimento que essa mulher que foi estuprada e que está grávida está passando. Sim. Essa mulher deve ser acolhida, deve ser abraçada na sua dor, deve ser cuidada, e deve ser dada para ela a opção dela entregar a criança para adoção, porque muitas vezes, acho que na maioria dos casos, a mulher não teria condições de criar essa criança, não teria condições de se relacionar com essa criança. E ela não precisa carregar esse peso abandonei o meu filho. Ela deve ser acolhida, recebida e ter o direito de entregar a criança para adoção sem se sentir culpada por isso. Né? Mas, novamente, eu digo, com todo esse cuidado, com todo esse amparo, mas eu concordo com o que a irmã falou. Partir para tirar a vida da criança é apenas juntar a essa tragédia uma outra tragédia. Muito bem. Tem aqui também a mensagem do Roger, o Roger Zengo, ele é de Curitiba e está participando com a gente, disse o seguinte sobre o tema de hoje, né? No Brasil, o aborto sempre é crime,
Artigo 124 do Código Penal, né? Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem o provoque, pena reclusão de 3 a 6 anos, né? O que existe na nossa legislação, artigo 128 do Código Penal, é impunibilidade do ato nos 2 casos previstos no artigo 128. 1, salvar a vida da gestante. 2, se a gravidez resulta de estupro. Existe a terceira possibilidade, que decorre de uma decisão do STF. Dizer que a mulher tem o, entre aspas, direito de abortar me parece inadequado e pode induzir pessoas à interpretação equivocada da lei. Não se trata de um direito, mas de uma permissão legal para praticar um ato que é crime sem receber a pena prevista. Ele ainda completa dizendo o seguinte: uma das estratégias dos movimentos abortistas é justamente no campo da linguagem. Por exemplo, ao invés de debater aborto, assassinato de feto, eles transportam a discussão para direitos da mulher ou direitos reprodutivos ou planejamento familiar, né? Expressões aqui entre aspas. Devemos tratar as coisas como elas são, não caindo nos malabarismos linguísticos. Boa visão aí, reflexão do Roger, né? Muito interessante sabermos exatamente o que a lei diz, e muito interessante esse ponto sobre a linguagem, porque realmente existe uma luta de narrativas. Sim. Então usa-se muito a linguagem, o eufemismo, né? Não se fala aborto, fala interrupção da gravidez. Então é interessante saber que não é direito de fazer aborto, mas a pessoa não é punida nesses casos. E me lembrou também o outro caso que ele falou, né? Quando há risco para a mulher. Vamos supor aí que há uma gravidez e aí existe o caso de, se a gravidez for ao fim, a mãe pode morrer, ou a criança pode, ou ambos, né? Ou a mãe ou ambos. Aí é um dilema, entra-se num lado ético de, eu entendo, é como se você estivesse, por exemplo, num incêndio e você tem que salvar uma pessoa ou outra. Então não é um crime, né? Sacrificar um para salvar outro, porque uma vida vale tanto quanto a outra, e há casos em que ambos vão morrer se não for feito o aborto. Então, nesse caso, não há nenhum problema ético, né? No caso de há uma certeza ali de que vai haver uma morte. Então, né, com dor no coração, né, sacrifica-se uma vida para salvar-se outra. Entendi. Não há conflito ético aí nesse caso, não. O Daniel Luiz, ele mandou uma mensagem dizendo o seguinte: boa tarde, olá. O assunto aborto deve ser abordado por mulheres, na opinião dele. E ele fala o seguinte: de preferência como convidadas, mulheres que já foram violentadas. Esse assunto não se deve ser debatido por homens. Isso exige lugar de fala primeiramente. E aí? Com todo respeito ao nosso ouvinte, esse discurso levantado entra dentro daquela luta de narrativas que o irmão anterior falou. Isso. Por quê? Dizer isso, que só quem pode tratar de aborto é mulher, é deslocar a questão do direito à vida para o direito reprodutivo. Como se tudo que diz respeito ao aborto só dissesse respeito ao corpo da mulher. Como se fosse algo que acontece no corpo da mulher, então ela tem a liberdade. Por isso, só ela pode falar. Mas nós não estamos falando aqui do direito à liberdade da mulher para fazer o que ela quiser com o corpo. Nós estamos falando aqui do direito à vida que aquele bebê que está dentro da mulher tem. Então, quando é muito comum usar esse tipo de argumentação. Sim. Você não pode falar sobre aborto porque você não é mulher, né? A sugestão de convidar alguma mulher que foi violentada para falar sobre isso é interessante, sim. Sim. Mas não é necessária para tratar esse tema, porque é um tema que diz respeito à vida.
né? Então, uma maneira, quando alguém vem falar assim comigo, diz assim, você não pode falar de aborto porque você é homem. Eu respondo, eu posso falar de aborto porque eu já fui feto. Pronto. Eu já fui feto. Então, me diz respeito. Se tivessem me abortado, eu estaria morto. Então, eu não quero que ninguém seja abortado, né? Eu quero que todos tenham a chance que eu tive de nascer, né? Então, por isso que não, todo ser humano tem lugar de fala nessa questão, porque todo ser humano já foi feto. É verdade. Tem mais mensagens que chegaram pra gente. Deixa-me ver aqui. A Alzenira, ela é de Fortaleza e está dizendo aqui o seguinte: eu tive um deslocamento de placenta com 8 meses, foi muito triste e já tinha tudo do bebê, né? Provavelmente ela deve ter tido aí um aborto, né? Aí, nesse caso da Alzenira, pensa aí, pastor, 8 meses já. Pense no sofrimento. Um sofrimento muito grande, né? Imagino que já estava tudo pronto, enxoval, nome escolhido. É uma dor muito grande. É a dor de uma mãe que perde um filho. É uma dor indizível. Meus sentimentos, minha irmã. Fabione Alves, ele falou assim: ótima explanação sobre o aborto. Deus continue abençoando o pastor Marcelo, muito aprendizado, principalmente à luz da Bíblia. Gostaria de saber se é possível ver a palestra feita sobre criação e evolução. Acho que tem mais ou menos um mês, ela fica gravada, tal. Sim, fica. Isso, todos os nossos programas já estão disponíveis no site da Rede 316. Tem o bannerzinho lá, Somos Universitários Missionários, e está tudo lá. Pronto, Fabione. Obrigado, Fabione, pelos elogios. É de São José da Tapera, que fica em Alagoas, né? Pode ir lá, viu, Fabione, no nosso site que está disponível já. Tem também aqui, deixe-me ver, a Carla Andrade. Ela é de Curitiba e está dizendo o seguinte: minha mãe passou por isso em sua gestação. Ela tinha uma deficiência e seria improvável que eu ou ela sobrevivesse. Minha mãe decidiu pela gestação e hoje estou aqui. Não só eu, mas também tive mais um irmão e na gestação dele ela passou pelo mesmo. Não julgo quem precisa avaliar. Realmente há muitos casos e é preciso muita direção de Deus. É verdade. Glória a Deus pelo milagre aí da vida da sua mãe. Glória a Deus por ter preservado duplo, né? A sua vida. O milagre preservou a sua vida, preservou a vida da sua irmã. Deus depois preservou a vida do seu irmão e continuou preservando a vida da sua mãe. Glória a Deus por isso. Deus faz grandes obras. Eu vou levantar essa bola aqui, pastor, se o senhor me permite. Vai ter situações que os médicos vão dizer, porque isso já aconteceu, né? A gente tem muitos relatos sobre isso, que às vezes por complicações o médico vai chegar para o pai e falar assim: e aí? Ou é a mãe ou é a criança? Sim. E aí, à luz da Bíblia, o que dizer nesse momento? O que o pai tem que decidir nesse momento? Sim. Veja bem, nosso Deus é um Deus de milagres, claro, né? Ele pode salvar vidas nas condições mais improváveis. Mas nós não podemos tomar decisões na nossa vida na expectativa do milagre. Porque o milagre, por definição, é uma exceção à regra. Certo. É algo que é raro, é uma ação de Deus que vai suspender a lei da natureza que o próprio Deus criou naquele momento. Então, qual é a nossa postura em situações difíceis? É tomar a melhor decisão que a gente puder, buscar a orientação de Deus, buscar a sabedoria de Deus, buscar bons conselhos, buscar os princípios da palavra e tomar a melhor decisão possível à luz daquele momento. Então, se eu, por exemplo, se a minha esposa está grávida, e aí o médico chega e fala, à luz da ciência, se continuar essa gestação, a sua esposa, se houver o parto, a sua esposa vai morrer. Eu creio que Deus pode fazer um milagre,
Mas eu tenho que ser responsável diante dessa informação que está diante de mim. Claro. E havendo então que escolher, né, entre o meu filho, que é um ser vivo, que eu amo, que é o meu filho, Sim. mas que eu ainda não tenho uma relação com ele, eu ainda não tenho uma história com ele, eu ainda, ele está ali, mas eu ainda não o conheci. E a minha esposa que eu conheço e que eu amo, eu vou escolher a minha esposa. Sim. Mas é uma escolha pessoal. Existem casos, né? Existem casos que a mãe fala, que a mãe pede. Isso. Não, isso. Aí a mãe diz, não, deixa eu morrer para o meu filho viver. É uma escolha, é uma decisão. Eu estou dando a minha vida para que o outro viva. Também não há um conflito ético aí, é uma escolha. Mas é a escolha de cada pessoa, de cada casal. Isso, eu acho que é uma decisão que tem que ser tomada juntos, né? O casal, e sempre com a direção de Deus. Sempre com a direção de Deus. Muito bom. A Cleane Lima. A Cleane Lima é da Congregação Batista em Jardim Botânico, em Olinda, Pernambuco, né? Pastor Maurício Bonfim. Ela mandou um áudio aqui pra gente. Vamos ouvir. Maravilha. Então o áudio da nossa irmã Cleane. Boa tarde, Nayan. É sempre interessante ouvir esses temas, não é? E eu achei muito interessante uma fala sua e do pastor, que falando que para a mulher, até para o homem, não importa quanto tempo, né? E a gente sofre muito com a perca da criança. Isso quer dizer que já é uma vida. E realmente é verdade. Eu vivi esse momento também, né? De perder a minha filha. 6 meses e meio, um parto prematuro extremo, mas o que mais foi doloroso é perceber como muitas vezes o ser humano ele não parece não se importar com a dor do outro, e aí a gente perdeu porque e boa parte, né, foi um tempo de negligência médica, mas queria dizer e através desse áudio que realmente não importa quanto tempo, para a gente sempre dói muito a perca de uma criança, né? Então, por aí a gente percebe que não é correto, não é tirar essa vida. Nós não temos esse direito, mesmo sendo mulheres. É certo, como o pastor também falou, com o estupro, eu não posso dimensionar quanto dor e quão terrível é a violência. Mas mesmo assim a gente não tem direito sobre a vida de ninguém. Muito importante, né, tratar sempre esse tema, principalmente nos dias que estamos vivendo. Meu nome é Cleane e falo de Olinda, Pernambuco. Um áudio de 1 minuto e 38 segundos que resumiu praticamente nossa conversa toda aqui, hein, pastor? É verdade, é verdade. Meus sentimentos, irmã Cleane, meus sentimentos pela sua dor, da sua perda. E é isso mesmo, né? É isso mesmo que a gente sente, tá? Fique com Deus. Muito bem, pastor, como que a gente pode argumentar então com as pessoas que não creem na Bíblia? Porque você chegar e falar, a Bíblia diz isso e isso o cara não crê na Bíblia. Para ele, aquele argumento ali, de repente, não serve para muita coisa. E aí, como é que a gente deve falar com essas pessoas? Excelente, né? Excelente pergunta, porque até aqui a gente falou dos princípios bíblicos, e nós que somos cristãos acreditamos na Bíblia, mas a gente está numa esfera pública. Esse é um assunto que diz respeito ao público em geral, não adianta, né? Eu já vi alguém comentar assim, se você não crê se você crê que o aborto é pecado, então você não faz o aborto, mas deixa o outro que não crê fazer. Então, não vai adiantar. É importante a gente saber o que a Bíblia ensina para nós que já cremos. Mas na área do debate público, na arena pública, a gente tem que ter outros argumentos, porque exatamente diz respeito à nossa vida em conjunto. Então, a raiz da questão, como a gente pode abordar esse tema com quem não crê na Bíblia? É trabalhar a questão da vida humana, o valor da vida humana. Então você pode chegar para um não cristão, para um descrente, para um ateu,
e dizer assim: meu irmão, eu não vou falar de Deus aqui com você não, eu não vou falar de alma, eu não vou falar da Bíblia, eu vou falar de vida. Você acredita que existe vida? Acredito. Você acredita que existe a vida humana? Acredito. Você acredita que a vida humana é importante? Acredito. E aí você diz: é por isso então que não se deve abortar, por causa da vida humana, porque aquele feto é uma vida humana. Aí ele pode dizer assim: ah, mas nós não sabemos quando começa a vida, em que momento, se é na 10ª semana, se é na 1ª semana, se é na fecundação, se é quando tem nervos, se é quando tem coração. A gente não sabe quando começa. E aí a gente responde: exatamente. Exatamente por não saber quando começa, a gente não pode indiscriminadamente matar. Né? Se eu não sei, se eu tenho dúvidas se aquele ser que está dentro daquele útero, se eu tenho dúvida, a menor dúvida, se aquele ser é um ser humano ou não, se aquele ser pode ser um ser humano ou não, então eu não tenho direito de matar. Né? Imagine que você vai demolir um prédio. Né? Você está com a sua equipe e você coloca ali a dinamite, você coloca as bombas todas no lugar e você está pronto para você apertar o botão para detonar o prédio. Só que aí você ouve um barulho. Você ouve um barulho, mas você pensa: que barulho é esse? Que barulho estranho é esse? Pode ser um animal? Pode ser um gato? Pode ser um cachorro? Pode ser. Mas você fica hesitando. Aí você ouve alguém falar assim: meu filho entrou nesse prédio, meu filho entrou para brincar nesse prédio. E aí eu lhe pergunto: você tem provas de que a criança realmente está no prédio? Você tem provas de que o barulho que você ouviu é realmente da criança? Sim ou não, Nayar? Você tem certeza de que a criança está ali dentro? Difícil, hein? Não tem certeza, não, né? Não tem como. Mas você aperta o botão? Aperta? Sim. Sem ter a certeza de que tem uma criança ali? Sem ter certeza? Não, aí é complicado. Não. É complicado. Exatamente. Não. Se existe o menor risco, se existe a menor chance de ter uma criança ali dentro, eu não vou apertar o botão. Sim, não tem como. Eu só vou apertar o botão depois que fizerem uma varredura e procurarem. E não tem mesmo, não está aqui, olhamos todos os lugares, realmente não tem. Aí eu vou. Mas se há a menor chance de que aquele ser que está dentro daquele útero é um ser humano, então não há uma justificativa ética para eu tirar aquela vida. É verdade. E aí a gente volta lá para os argumentos iniciais de quem defende o aborto. Né? Todos esses argumentos caem por terra quando eu considero que aquele embrião, que aquele feto é um ser humano. Por exemplo, a liberdade da mulher, meu corpo, minhas regras. O seu corpo, a sua liberdade vai até o seu corpo, mas não vai para a vida do ser humano que está dentro do seu corpo. Né? A sua liberdade termina quando começa a vida do outro. Então, até porque ele já é um outro corpo, né? Exatamente, já é um outro corpo. Né? A desigualdade, né? Quem tem dinheiro faz o aborto e se dá bem, e quem não tem acaba morrendo. Mas é o mesmo argumento de você dizer assim: o problema da desigualdade existe no Brasil? Existe desigualdade no Brasil. Existe injustiça no Brasil? Existe injustiça no Brasil. Mas não é porque algumas pessoas têm facilidade para cometer um crime que eu vou dar a mesma facilidade para todo mundo cometer o crime. Não é? Sim. O cristão, ele se opõe a todo tipo de aborto, até o aborto clandestino. Quando alguém fala assim para o cristão: mas tem aborto clandestino, o cristão tem que dizer: sou contra também. Não deveria haver aborto clandestino. Deveria haver mais fiscalização. Deveria haver punições mais severas para as clínicas. Deveria haver denúncia. Né? A resposta não é:
banalizar o crime. Não se resolve a injustiça dando para todo mundo o direito de cometer o crime. Resolve-se a injustiça impedindo que as pessoas cometam o crime. Sim. Porque se entendemos que é uma vida, entendemos que tirar a vida é um crime. E aí o outro argumento que usa, a criança vai nascer sendo rejeitada, a criança vai passar fome, a criança vai mendigar no farol. Ora, a pessoa que diz isso está dizendo, na verdade, que essas crianças que estão passando fome e mendigando, ou que são rejeitadas pelos pais, devem ser mortas. Qual é a diferença entre matar uma criança no útero e matar uma criança que está pedindo esmola? É a mesma criança. Só muda o momento em que você está matando. Quando a gente para pensar nisso, a gente para ver a monstruosidade do ato, a falta de ética do ato. De alguém dizer assim, a criança vai passar fome, então é melhor ela não nascer. Então ela está dizendo que a criança que está passando fome deve ser assassinada? Será que a pessoa teria coragem de ser tão coerente assim com o seu argumento? Ou a criança não foi planejada e ela vai se sentir rejeitada pelos pais. Sim, muitas pessoas tiveram uma história difícil, muitas pessoas foram rejeitadas por pai, por mãe, não tiveram um bom relacionamento, mas será que elas prefeririam ser mortas? Com certeza não. Essas pessoas estão aí vivendo, lutando, vivendo a vida, buscando melhorar, tendo esperança. A gente sempre vai preferir a vida. A gente sempre vai lutar pela vida. Então, essa é a linha de argumentação que a gente deve usar na arena pública. No debate público, a gente não leva em questão o que a Bíblia diz, porque nem todo mundo crê na Bíblia, mas a gente leva o valor e a importância da vida humana, que deve ser preservada a todo custo. Certo. Eu só para complementar aí essa sua última fala, pastor, eu tenho mais ou menos noção de que ocasião, de que forma, assim, a ocasião, na verdade, eu fui gerado, Nayan, tu falou, né? Sim. E eu não fui planejado, não fui esperado, não fui, enfim, não houve expectativa, enfim, minha mãe, ela teve tava namorando, tal, aquela situação com meu pai. Sim. Então, assim, não eram casados, não eram família, não era nada planejado, nada formal, como a gente imagina que deve ser. E aí, por não ser planejado, por não ser esperado, por ter sido uma ocasião, sei lá, extra, qualquer, poderia-se de repente ser alguém rejeitado, alguém que, poxa, eu não queria e tal, isso aqui. E aí, de repente, deixaram esse cara, esse bebê, a gestação todinha, esse cara nasceu, cresceu e tal. E hoje, pela misericórdia de Deus, é um missionário. Isso. Aí, você está entendendo o que eu estou falando? Quer dizer, sim. Como que surgiu Nayan, não importa. O importante é o propósito que Deus tinha na vida de Nayan. Exatamente. E enquanto a vida, existe a possibilidade de escrever uma nova história. Não importa como a história de cada um começou, não importam as dificuldades, não importa quão parecia que iria ser ruim. O que importa é o que Deus faz, o que importa é a esperança, é erguer os olhos e continuar. Muita gente fica com um olhar para o passado e se sentindo prisioneiro das coisas do passado, prisioneiro das escolhas dos pais, prisioneiro de palavras ruins vindas dos pais. Mas enquanto a vida, irmão Nayan, o seu exemplo é um exemplo disso. Enquanto a vida, tudo pode ser escrito de uma maneira diferente, tudo pode dar numa história linda, numa história maravilhosa. Por isso que a vida é um dom tão precioso de Deus, que deve ser mantido, preservado a todo custo. Exato, exatamente. Bom, pastorzão, falta só 1 minuto para as 4, né? Voou legal, voou legal. Voou, né? Mas eu preciso te perguntar qual que deve ser o papel, nosso papel como igreja, o papel da igreja, né, em relação a esse tema importante que é o aborto. Certo.
Eu não poderia deixar de falar, Nayan, falando desse tema, falar que a igreja deve ser pró-vida depois do nascimento também. Sabe por quê? Sim. Porque às vezes a gente fica tão preocupado em preservar a vida antes do bebê nascer e a gente não liga muito para depois que ele nasce, né? Sim. A gente vê, como eu falei, o caso das crianças passando fome, a gente não se importa, a gente não se importa com pessoas passando fome, a gente não se importa com famílias desestruturadas, a gente não se importa com violência doméstica, com uma série de questões, né? Eu acho que eu creio, né, que nós como igreja devemos ter uma postura coerente pró-vida, né? E ser pró-vida significa lutar para a melhoria de vida de todo mundo, lutar pela igualdade, lutar para acabar com fome, para acabar com a miséria, não dizer, como Caim disse, né? Sou eu o guardador do meu irmão, como se fosse uma ironia, né? E a resposta é sim, Caim, você é o guardador do seu irmão, você é responsável pelo seu irmão. Nessa questão do aborto, a igreja precisa acolher as pessoas que já praticaram e se arrependeram, sabe? Quando eu falo pessoas, porque não é só a mulher que faz aborto, não, né? O homem que engravida a mulher e não assume, também é responsável, também é um criminoso. Claro. O homem que leva a mulher para a clínica de aborto também é um criminoso. Verdade. O médico, né, que faz também é criminoso. Então, a igreja deve acolher quem se arrepende, né, e dizer que há perdão, que há graça em Cristo Jesus para esse pecado, que não importa o tamanho do pecado, existe perdão em Jesus Cristo, né? A igreja precisa promover debates sobre métodos anticoncepcionais, sobre educação sexual. A igreja precisa estimular a adoção. Verdade. Muita gente nem para pensar, será que eu poderia um dia adotar uma criança? Muita gente acha que isso é um tipo inferior de ser pai, né? Mas nós somos filhos adotados de Deus, nós somos adotados por Deus. Então a igreja deve estimular esse debate, né, para que haja mais essa facilidade e ajudar a legislação também a ter mais facilidade na adoção, que é uma coisa muito burocrática hoje em dia. Então são alguns pontos dentro desse ponto maior de ser pró-vida o tempo todo, ser pró-vida não só para a vida que está dentro do útero, mas para a vida que está fora do útero também. Inclusive, para quem já praticou aborto, né, dizer que há restauração e há renovação e perdão em Cristo Jesus. É isso. Gostei desse final, porque a gente falou muito do antes, né, do nascimento, mas realmente a igreja precisa se preocupar, né, no pós, né, depois da gestação, quando realmente já estiver aqui no mundo. Bom, pastorzão, só agradecer, né, mais uma vez pela sua participação aqui com a gente, né, pela sua disponibilidade em estar aqui trazendo um assunto tão importante, tão relevante, e incentivar também a igreja a falar sobre isso é importante demais. A gente precisa amadurecer um pouquinho mais em relação a isso, né, conscientizar os irmãos em relação a esses assuntos, até mesmo para poder ter argumentos. A gente está no contexto aqui universitário, né? Mas esses assuntos surgem em qualquer outro lugar também, e a gente precisa estar preparado para poder debater sobre isso. Maravilha! E parabéns aí pela chegada da filhota aí, contagem regressiva, um tema que tem tudo a ver aí, né, que vai na contramão do que você está experimentando. Sim. E que Deus abençoe e dê uma hora feliz, como diz aí as pessoas, né, para sua esposa. Amém. Amanhã, provavelmente, essa hora, umas 4 horas da tarde, eu provavelmente já estarei com ela no colo, ou pelo menos vendo, né, a minha filha Liz, né? Expectativa muito grande aqui, tentando controlar a ansiedade. Imagina. Pastor, convido o pessoal para conhecer o projeto aí e suas considerações finais. Isso. Não deixe de conhecer nosso projeto Somos Um. Estamos no Instagram
@Universitários Missionários. Estamos no YouTube, Somos Universitários Missionários. Você pode conhecer o nosso material na Livraria Missões Nacionais e no portal Igreja Multiplicadora. Estamos nesse objetivo de treinar e capacitar os universitários cristãos para eles agirem na arena pública, levando o reino de Deus, levando a cosmovisão cristã, defendendo a fé e fazendo discípulos de Jesus. Que Deus abençoe, nos siga e vamos lutar pela vida. Sextou na Universidade. Universitários Missionários na Rede 316.